Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 50 a 53, que dizem: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Bom, queridos, diante aqui da insistência da liderança judaica em prender Jesus, lembrando que eles enviaram os guardas, e os guardas não prenderam Jesus porque ficaram maravilhados com o ensino deles. Mas os fariseus, os líderes, continuavam tramando. E aí Nicodemos, que havia estado com Jesus, ele entra em defesa de Jesus para evitar que algo pior aconteça. Então Nicodemos, que era um dos que fazia parte do grande conselho, o Sinédrio, a autoridade máxima dos judeus em Israel, pergunta a eles: ora, a nossa lei vai condenar alguém sem primeiro ouvi-lo? E ele tinha toda a razão, né? Você não pode condenar uma pessoa sem dar a ela todo o direito de defesa. Se a acusação dos fariseus, a multidão que estava gostando do ensino de Jesus, era que a multidão não conhecia a lei, Nicodemos diz: ora, vocês dizem que a multidão não conhece a lei, mas vocês estão se comportando como alguém que não conhece a lei, porque estão querendo condenar sem o devido julgamento. E realmente, as Escrituras nos diz que você tem que dar ouvidos tanto ao pequeno quanto ao grande, sem fazer qualquer acepção de pessoas em juízo. Em Deuteronômio 19 diz que quando houver uma demanda, apresente-se diante do juiz que houver naquele dia, e os juízes inquirirão cuidadosamente. Veja só, como é óbvio que deve-se proceder. Devem inquirir cuidadosamente, analisar com cuidado, ouvir todas as partes, colher todas as provas e analisar todos os fatos. Tem que ser assim. E Nicodemos diz à liderança: vocês não estão fazendo da forma correta. E aí, qual é a resposta deles? Eles comentam essa questão? Não, eles o acusam. Ora, Nicodemos, você é da Galileia, por acaso? Para estar defendendo esse Galileu, você deve ser da Galileia. É o que as Escrituras nos ensinam. Quando você repreende um escarnecedor, a única coisa que vai acontecer é você vai ser ofendido, vai ser afrontado. E aí o livro de Provérbios nos diz: não repreendas ao escarnecedor, porque ele vai te odiar. Agora, repreende ao sábio, e ele vai te amar. Instrui o sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu te pergunto, querido, quando alguém te repreende, quando alguém te aconselha, quando alguém te confronta em relação a alguma atitude sua, alguma coisa que você disse, qual que é a sua reação? Você ataca a pessoa, você não dá ouvidos, você fica chateada com ela, você a odeia. Se você faz assim, a Bíblia te chama de uma pessoa tola, de uma pessoa que não é sábia. Porque essa é a reação do tolo. Se você o repreende, ele fica chateado, ou ele se justifica, ou ele diz que estão perseguindo ele, que é uma injustiça. Agora, o sábio, ele ama a pessoa que busca corrigi-lo, que busca ajudá-lo. E ele, a cada repreensão, ele vai se tornando mais sábio. Ele vai querendo aprender com seus erros. Ele tem um coração ensinável. Por quê? Porque ele tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É a pessoa parar e pensar: eu posso estar errado. E se eu estou errado, eu posso melhorar.
Então, aquela pessoa que para e pensa, se examina e quer melhorar. Ela tem uma humildade diante de Deus para reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, que deveria ser a coisa mais fácil do mundo, né, queridos? Porque todos nós somos cheios de falhas. Não há nenhuma novidade nisso. Não há nenhuma vergonha nisso. Porque todos sabemos disso, né? Se alguém me apontar um defeito, ora, é claro que eu tenho. É claro que eu tenho. Então, se alguém puder me mostrar alguns para que eu possa corrigi-los, que bom. Porque muitas vezes a gente não enxerga, queridos. Nós identificarmos os nossos próprios erros é difícil. Agora, uma pessoa de fora, ela pode olhar e ver com muito mais facilidade as nossas fraquezas. Quando alguém nos aponta, seja como sábio, busque crescer. Além da afronta, né, os fariseus também respondem: verifique, Nicodemos, e você vai descobrir que da Galileia não surge nenhum profeta. Ora, esse tal de Jesus aí vem ensinando, vem aconselhando, vem curando, mas da Galileia não vem nenhum profeta. Esse é o argumento deles. Agora veja, queridos, como você vê que a pessoa é mal intencionada. A pessoa está com um coração tão duro, uma mente tão dura, que fala qualquer coisa. O próprio argumento deles é contra eles. Porque eles estão dizendo que da Galileia não surge profeta, mas grandes profetas vieram da Galileia. Eu cito aqui 4 exemplos. Jonas é um que vem da Galileia, o profeta Naum e talvez Malaquias, que escreveu o último livro do Antigo Testamento. E além desses 3, o principal profeta de Israel, Elias. Elias o Tisbita, essa vila de onde ele vem, é uma vila da Galileia. Então não tem como eles desconhecerem a origem desses profetas. É realmente um endurecimento de coração tão grande eles falarem uma coisa dessa. Sem falar, como já comentamos, Jesus não era da Galileia. Ele nasceu em Belém, cidade de Davi, e depois ele se mudou para Galileia e morou lá por um tempo. Morou em Cafarnaum. Agora, e também esse argumento deles não faz sentido nenhum. Não é porque nunca houve um profeta de uma determinada região que não possa vir a surgir um profeta daquela região. Não é proibido. E assim, nunca houve um profeta de uma região até que haja o primeiro. Né? Senão você poderia usar esse mesmo argumento quando Elias surgiu, que era o primeiro a surgir na Galileia. Ah, Elias, você não pode ser um profeta porque nunca houve um profeta da Galileia. Então é um tipo de argumento absurdo, né, queridos? É realmente dureza de coração. E um escarnecedor, uma pessoa tola, ela vai falar qualquer coisa. Então, o que nós devemos fazer é, como Jesus ensinou, fale, confronte, exponha a verdade, e se a pessoa é como os porcos, né? Que joga fora uma pérola. Se você dá uma pérola para um porco, ele joga na lama, ele despreza, ele ignora. Então, se você vê que a pessoa é como está lançando pérola aos porcos, não continue, não insista na conversa, porque senão vai virar briga, vai virar ódio, vai virar contenda e vai criar uma rusga sem fim. E você também vai cair nesse problema, de cair na ira, de cair na contenda. Então, jogou a pérola e viu que a pessoa desprezou, recolha-se. Não queira vencer as brigas, queridos. Não queira sair com a última palavra. Não. Você entra nessa, você entra no jogo do tolo. E você vai só se desgastar e vai cair num ambiente de guerra, de batalha e de contenda. Não, se retire. Se ele quiser se achar o vencedor, se ache, mas ele vai ser um vencedor na tolice dele. Vencedor entre aspas. Então se retire, entregue uma mensagem e se retire se você vê que a pessoa tem um coração tão duro que não quer e não vai te ouvir. Então não perca o seu tempo, não perca a sua paz. Recolha-se, ore, abençoe, etc. E de qualquer forma, apesar
dessa reação deles, a intervenção de Nicodemos surtiu efeito. Porque no último verso diz que então cada um foi para a sua casa. Porque os fariseus, os líderes judeus, viram que o intento deles não iria prosperar porque realmente estava cheio de problemas. Então a intervenção de Nicodemos impediu que eles fossem adiante com a intenção de prender Jesus. Então todos se retiram, vão para casa e o assunto morre ali, pelo menos por enquanto, porque realmente ainda não era o momento de Jesus enfrentar, né, a sua cruz. Amém, meus queridos? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.